Hoje eu quero, para a penúltima mensagem na carta de Paulo aos Colossenses. Estamos no capítulo 3. E hoje eu quero observar com vocês como nasce, a partir da nova vida em Jesus, uma nova forma de relacionamento e uma nova forma de se viver em sociedade. A mensagem da semana passada foi muito dura, porque tinha a ver com a nova moralidade. Paulo estava ensinando crentes gregos que agora, como cristãos, eles não podiam mais pautar a sua vida pelos padrões morais do paganismo, mas eles teriam que viver dentro dos padrões morais do cristianismo, que são inspirados principalmente numa fé judaica. Então, a mensagem da semana passada foi mais dura, foi mais veemente, porque a gente estava trabalhando aquele trecho em que Paulo está falando de uma nova moralidade a partir da experiência de estar em Cristo Jesus. Se Cristo ressuscitou e vocês ressuscitaram com Cristo, então façam morrer o velho homem. Por isso a mensagem da semana passada foi num tom mais de crítica e de exortação. Mas a mensagem de hoje é um texto de encorajamento. É um convite àquilo que nós podemos ser exatamente por termos a vida do Espírito em nós. O trecho que eu quero ler começa no capítulo 3, verso 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, olha que bonito, 3 adjetivos interessantes. Eleitos de Deus, santos e amados. Olha aí quem é você. Eleito de Deus, escolhido de Deus, separado por Deus, chamado por Deus, distinguido por Deus. Você é alguém por quem Deus se interessa. Ele te elegeu, Ele te escolheu, Ele te separou. Você é santo e você é amado. Revistam-se como quem pega uma roupa e coloca sobre si. Revistam-se de profunda compaixão. Os textos antigos trabalham a ideia de entranhas de misericórdia. É aquela compaixão, é aquele sentimento que vem lá do fundo, né? Entranhados afetos de misericórdia, um amor profundo. Bondade, humildade, mansidão. Uma boa tradução para esta palavra aqui poderia ser também doçura, gentileza, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então perceba que Paulo está fazendo uma lista de qualidades muito próprias do relacionamento. Então, compaixão, eu sentir a dor do outro, eu me envolver com a dor, com o sofrimento de um outro. Bondade, ser bom. Interessante a música que o Léo cantou, né? Para Deus nos ajudar a ser bom, quando às vezes o meu desejo é ser mal. Às vezes a gente tem aquele instinto de pagar o mal com o mal, mas aí a gente lembra que a gente é cristão e a gente acaba pagando o mal com o bem. Como é bom quando você pode se vingar daquela pessoa que te fez o mal, você vai lá e se vinga dele fazendo o bem para ele. Rapaz, engole, essa é tua. Pega essa bênção para você. Como é bom, não é? Quando a gente pode réplica a uma ofensa, fazer um elogio. Como réplica a um dano que nos é infligido, fazer uma doação. Como réplica a uma agressão, você oferecer o perdão, a outra face. Como é bom quando a gente consegue ser superior em Jesus Cristo,
para pagar o mal com o bem. Isso é fruto da graça de Deus que opera em nós. Então nós temos a bondade. Quando a gente diz que Deus é bom, o pessoal responde: bom é Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Tua bondade me seguirá, Senhor. Falar da bondade de Deus é bom, mas nós estamos falando da nossa bondade, tá bom? Da nossa bondade uns com os outros. Hoje de manhã teve uma experiência interessante. Tem um morador de rua que está sempre por aqui. A gente conhece ele pelo nome. E ele entrou de manhã pedindo, queria comer, né? Pastor, eu estou com fome. E hoje realmente eu estava sem dinheiro na carteira, né? Cheguei para o irmão: você tem algum dinheiro aí? Ele pegou, olhou assim, só tinha uma onça, né? Uma nota de 50. Ele falou: pastor, troca aí, dá para ele o que o senhor quer dar? Aí eu olhei para o Ronaldo e falei: Ronaldo, se eu te der 50, você vai beber. Só posso te dar 20. Não dá para eu te dar 50, não. Vou ter que trocar para dar 20. Mas eu tinha que ir para a escola dominical. Cheguei: Uriel, vai ali fora para mim, por favor. Troca isso aqui, dá 20 para ele e me devolve o troco para eu dar para o irmão. Aí o Uriel falou: não, pastor, eu tenho 20 aqui, eu dou. Aí eu fui devolver os 50 para o primeiro irmão. Falei: não, pastor, já saiu da carteira. Agora só dá para outra pessoa. Coisa boa, né? Coisa boa. Que igrejinha boa essa aqui. Que o pastor é um duro, não tem dinheiro na carteira. Mas os irmãos são generosos. E a gente fica disputando quem é que vai abençoar o Ronaldo, que é um cara chato, que de vez em quando faz umas bagunças. Entendeu? Vou deixar para lá. Não vou falar mal dele, né? Tem que pagar o mal com o bem. Mas como é bom quando a gente vê bondade. Bondade. Bondade é isso. Você não está fazendo por interesse, você não está fazendo porque você se sente na obrigação de fazer. Não, você faz porque é bom. É bom ajudar, é bom socorrer, é bom fazer, né? Aqui na esquina tem um restaurante que sempre tem comida ali direto, marmita. E vira e mexe, alguém chega aqui: pastor, eu estou com fome, bora lá para o restaurante. Eu pago a marmita. É assim que funciona, né? Ninguém pode sair daqui com fome. Não dá, né, gente? Ninguém pode sair daqui com fome, sendo que a gente pode socorrer. Então a bondade se manifesta nesses pequenos gestos de generosidade, mas eu queria convidar vocês a irmos além. Sermos como Deus, bondosos o tempo todo. Tem muita gente aqui que às vezes a gente telefona: olha, estou com uma dificuldade com essa necessidade de uma pessoa. Aqui tem gente que vai atrás de emprego, tem gente que vai atrás de atendimento médico, vai atrás de medicamento. A gente tem contatos. Uma coisa boa do relacionamento nas igrejas é que a gente sempre conhece alguém que tem como resolver aquela situação de alguém. E um socorre o outro e um ajuda o outro. Não é, Wagner? O bom é ter amizade, né, Wagner? Ter relacionamento, ter contatos. Por quê? Porque a gente, às vezes, não tem o recurso para resolver. Eu não conheço aquilo que a pessoa precisa. Mas eu sei de alguém que conhece. É o bom mecânico, é o borracheiro, é o técnico em eletrônica, é o cara da informática. Tem sempre alguém que nos ajuda a ajudar quem está precisando. Como é bom sermos uma comunidade. Então a bondade funciona entre nós. E a humildade. Humildade é uma virtude que a gente precisa desenvolver. Eu não vou me alongar muito aqui, mas para quem não está familiarizado muito com o termo, humildade não é o mesmo que pobreza, humildade não é o mesmo que ignorância. Tem muita gente que fala assim: não, ele é tão humilde. Não, ele é pobre. Nossa, gente, ele é uma pessoa muito humilde. Não, às vezes ele é analfabeto, iletrado, inculto, e por isso ele pode ser enganado, manipulado. Né? Então, na Bíblia, humildade se contrapõe ao orgulho. Então não confunda na Bíblia humildade com ignorância, humildade com pobreza. Na Bíblia,
Humildade é o inverso do orgulho. É aquela pessoa que aceita ajuda. É aquela pessoa que pede perdão. É aquela pessoa que aceita conselhos. É aquela pessoa que admite de vez em quando que ele não é o melhor em determinada coisa. E dá um passo atrás, deixando que o outro, mais ou menos como João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Chegaram para João Batista e disseram: você está sabendo aí, João? O quê? Aquele tal de Jesus, cara, começou agora e já está batizando mais pessoas do que você. Olha o pessoal tentando fazer rixinha, né? Aí João Batista fala: ainda bem, que bom. Convém que ele cresça e que eu diminua. Humildade. Pedro. Quando Pedro contava a história, Jesus andou sobre as águas. Pedro só contava essa parte. Aí o Mateus vai: Pedro também. O Pedro também andou. Porque o Pedro chegou para Jesus e falou: mestre, se és tu, deixa eu ir aí contigo. E o mestre falou: venha. E o Pedro foi, gente. Só que depois ele deu uma medrada lá, né? Assustou e afundou. Mas o Pedro andou sobre as águas. Só que quando o Pedro contava a história, o Pedro omitia isso aí. E não é porque ele estava escondendo que ele afundou. Porque afinal de contas, depois Jesus o toma pela mão e os dois voltam andando sobre as águas. Só teve 2 pessoas que andaram em cima d'água: Jesus e Pedro. Mas o Pedro não espalhava. Porque ele era o quê? Humilde. Então, humildade tem a ver com isso. Cabe entre nós isso aí, tá bom? Se nós temos essas virtudes, a nossa vida é muito mais fácil. Nós não somos infalíveis, por isso de vez em quando a gente falha uns com os outros. E se você tiver motivo de queixa contra outra pessoa, perdoa, porque Jesus perdoou vocês. Então, a vida em comunidade, ela é mais fácil quando a gente é nascido em Jesus Cristo. Quem é nascido de Deus, ama. Quem é nascido de Deus, perdoa. Quem é nascido de Deus, é manso. Quem é nascido de Deus, é gentio. Você já se percebeu diferente no trânsito, por exemplo? Tem gente que antes de se converter é agressivo no trânsito. Xinga, fica bravo, buzina, reclama. Não pode tomar uma fechada que já quer dar o troco, né? Mas depois, quando a gente se converte, a gente fala: vai, abençoado. Vai com Deus. Está com pressa. É verdade. A gente muda as nossas reações. E não é algo difícil de fazer. É simplesmente a presença de Deus em nós. Amém? No verso 15, aliás, verso 14, Paulo vai colocar a principal virtude que fecha esse ambiente favorável dos relacionamentos. Acima de tudo isto, ou seja, da mansidão, da humildade, da bondade, da compaixão, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que nos vincula à perfeição, o que nos leva à perfeição, o que nos torna mais plenos, maduros. Perfeição na Bíblia não é infalibilidade. Perfeição na Bíblia é maturidade, é você chegar à plenitude do seu potencial. Então, o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Então, aqui nós temos 3 elementos rápidos, né? O amor, a gratidão, sejam agradecidos, e a paz. Por isso que a gente se cumprimenta aqui com graça e paz. Outros gostam da paz do Senhor, outros gostam da paz de Cristo, outros gostam da paz de Deus. E lá no Irapuru tem um irmão que fala assim: a paz do Senhor, e para as irmãs ele fala a paz da senhora. Está tudo certo. Estou eu no carro com Tânia, Raimundo, aquele ali, ó, Raimundo, já contou a piada antes, falou assim: ó, aquele ali que vem ali, ó, ele vai falar para você, pastor, a paz do Senhor. E vai falar para a irmã Tânia a paz da senhora. Mas não deu outro. Paz do Senhor, pastor. Pegar a mão da minha esposa, a paz da senhora.
Tá tudo bem, nós estamos recebendo. Se é paz, a gente aceita, né? Então nós temos paz entre nós, nós temos gratidão e nós temos amor. E quando houver imperfeição, temos o perdão. Mas existe também uma questão do culto. Observe como a vida em comunidade, isso aqui vale, o que eu falei até aqui, vale para qualquer ambiente. Mas agora Paulo vai listar algumas coisas que são próprias do ajuntamento cristão, na nossa liturgia, no nosso culto. Observe aí o verso 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Paulo está falando aqui agora de quando vocês se reúnem. Há um texto muito parecido em Efésios capítulo 5. Quando vocês se reúnem, um tem isso, outro tem aquilo, Coríntios 12 também, Romanos 12. Sempre há expressões, sempre não, é comum que haja expressões que orientam a nossa reunião. A gente se reúne para fazer o quê? Habite ricamente entre vocês a palavra de Cristo. Naquela época, irmãos, eles não tinham ainda a Bíblia escrita. Não havia os evangelhos escritos. Quando Paulo escreve essas cartas, é possível que os evangelhos estivessem começando a circular. O evangelho de Marcos, ainda não o de Mateus, o de Lucas. Havia algumas tradições, havia alguns textos, digamos assim, mas principalmente a oralidade. Os apóstolos contavam as histórias e os que ouviam dos apóstolos contavam para outros e contavam para outros. Era uma cultura de oralidade. Então, quando eles se reuniam, eles ficavam contando as histórias e falando as palavras de Jesus. Habite entre vocês a palavra de Cristo. Então, quando vocês se reúnem, não é para vocês ficarem falando outra coisa que não a palavra de Cristo. A nossa reunião, por que os nossos cultos sempre têm uma leitura bíblica? E eu, particularmente, prefiro sempre as leituras neotestamentárias. Porque nós temos que aprender a palavra de Cristo. Nós temos que conhecer Jesus, temos que conhecer o Evangelho. Então é importante que a gente fale de Jesus. A gente conta as nossas histórias, conta os nossos testemunhos, mas a gente precisa falar muito de Jesus. Jesus tem que ser conhecido entre nós. A nossa reunião tem que ser para falar dele, do magnífico Jesus Cristo, como cantamos hoje. Ele é o motivo do nosso ajuntamento. Então, um vai ter um cântico, outro vai ter um salmo, outro vai ter um hino. Haverá gratidão nos corações, mas a gente vai instruir e aconselhar uns aos outros com sabedoria. Então, parte do nosso trabalho é nos instruirmos e nos aconselharmos mutuamente. É por isso que nós, pregadores, em geral, estamos aqui lendo a Bíblia, explicando a Bíblia e dando conselhos de como todos nós podemos ter uma vida mais digna, mais santa, mais justa e mais piedosa. A gente dá de graça o conselho, pega quem quer. A gente procura instruir para que cada um tenha a vida melhor que for possível ter. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, ou seja, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente faz, seja feito em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Ou seja, nós fazemos para a glória de Jesus, dizemos obrigado Deus Pai, porque o Senhor nos deu Jesus e por meio de Jesus a gente aprende a fazer isso, por meio de Jesus a gente pode fazer aquilo. Jesus em nós vai, portanto, nos modelando, vai nos aperfeiçoando e a gente consegue viver de uma maneira que reflita o caráter de Cristo. Na carta aos Efésios, Paulo vai usar uma figura um pouco diferente. Ele fala que o corpo de Cristo, ou seja, a nossa coletividade, vai edificando-se em amor e vai produzindo crescimento até que todos cheguem à maturidade
do conhecimento, aliás, ele usa uma outra expressão, do pleno conhecimento de Jesus Cristo. Então, eu sei coisas a respeito de Jesus, você sabe outras coisas a respeito de Jesus, eu tive uma experiência, você teve outra, e quando a gente vai se encontrando e vai compartilhando, a gente vai tendo uma melhor percepção de quem é Jesus. O que Jesus fez na minha vida, o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus pode fazer por todos nós. Então é nessa troca, falando de Jesus, há um antigo hino que dizia assim: falando entre vocês com salmos e cânticos espirituais. É baseado em Efésios 5. Falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito, por certo provaremos a vontade do Senhor. Por quantos dias são maus? Então, os dias são difíceis? São, mas quando a gente se reúne, falando entre nós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, ensinando uns aos outros, nós vamos construindo uma fé mais sólida e uma vida mais santa. E vamos aprendendo o caminho da justiça. E vamos construindo uma cultura de paz, um ambiente de harmonia, relacionamentos baseados em confiança, em fidelidade. A gente vai se livrando do orgulho e se revestindo de humildade. A gente vai abandonando a violência e se revestindo de mansidão. A gente vai abandonando as cascas e as máscaras de hipocrisia e vamos nos tornando cada vez mais autênticos, mais sinceros, mais transparentes. É um processo. É um processo que vai culminar em Cristo em nós. Esperança da glória. Amém? Então é isso aí. Paulo propõe para nós um tipo de relacionamento baseado numa espiritualidade renovada por meio de Jesus Cristo. Mas o texto segue, e é a última etapa que a gente vai trabalhar hoje, falando das questões familiares. Né? Hoje muita gente que se diz assim, sou evangélico e defendo a família. Como eu já falei para você, todo candidato a alguma coisa, quando vem falar comigo, fala: ô pastor, estou aqui para defender a família. Não sei se é a nossa ou se é a dele. Mas assim, esse discurso de os evangélicos defendem a família. O que é que as pessoas querem dizer com isso? O que é defender a família? Não é? A Bíblia tem um padrão familiar. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, não é muito fácil encontrar uma boa família estruturada. Quem melhor falou disso, por estranho que pareça, é o apóstolo Paulo, que era celibatário, não tinha esposa nem filhos. Então, honestamente, ele deu uns conselhos para nós, mas ele mesmo não casou. Inteligente esse cara. Vou até beber uma água aqui, porque minha mulher está vendo lá de casa. Na carta aos Coríntios, capítulo 7, ele fala assim: para os homens eu aconselho assim, não mexe com mulher não, que isso dá trabalho. O texto é um pouquinho diferente, né? Mas foi isso que ele disse, né? Se puder, não casa, que vai ter trabalho. Façam como eu. Quem é casado tem que cuidar das coisas de casa. O marido tem que cuidar da esposa, a esposa tem que cuidar do marido. E eu acho que vocês deviam ficar livres dessas coisas. Então a opção pessoal de Paulo foi o celibato. Eu não sabia, mas eu li há poucos anos atrás que existem pessoas que não são nem heterossexuais, nem homossexuais, nem nada, são assexuados. Há pessoas que não têm libido, podem viver sem sexualidade, sem grande problema. Eu não tinha a menor ideia que isso existia.
Quando eu li isso, eu falei, como é que é? E é uma taxa pequena de pessoas, mais ou menos 8%. Falei, como é que é? Gente que se tiver, tem. Se não tiver, me deixa dormir que eu prefiro. O problema é que alguns desses casam, né? E aí é que começam os problemas. Bom, mas deixa isso para lá que nosso assunto hoje não é sexo. Mas eu só estou dizendo assim que Paulo talvez fosse um homem com esse perfil. Então, quando ele aconselha para os outros não casarem, mas depois ele fala, mas é melhor casar do que viver abrasado. Então, talvez fosse para Paulo uma coisa mais fácil de fazer e muito difícil para a maior parte de nós. Tá bom? Mas Paulo tinha conselhos bons para os casados. Vamos lá. Como bom descendente, da cultura judaica patriarcal, Paulo começa dando ordens para as mulheres. Normalmente é assim que os caras começam, Colossenses 3,18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Então ele fala do relacionamento marido e mulher, do relacionamento pais e filhos. São conselhos práticos, diretos, objetivos, dentro da cultura daqueles dias. Paulo não fala nada diferente da cultura patriarcal que ele recebeu na fé judaica. Na fé judaica, conforme Paulo escreve na carta aos Coríntios, o homem foi feito primeiro e a mulher foi tirada do homem. Então Paulo fala assim, a mulher tem que estar debaixo de autoridade. O pensamento de Paulo é esse, a mulher tem que estar debaixo de autoridade, porque a mulher foi tirada do homem e não o homem da mulher. Só que aí logo depois ele fala, porém todo homem que tem hoje, que existe hoje, é nascido de mulher. E no Senhor não há nem homem nem mulher. Então parece que Paulo vai dar um passo para frente e dá um passo para trás. Porque uma hora ele fala que a mulher tem que estar debaixo da autoridade do homem. Mas no Senhor não existe homem nem mulher. Afinal de contas, é assim ou é assim? Como é que é essa relação? Na carta aos Efésios, capítulo 5, também ele vai falar que a mulher seja submissa ao marido. Essa é a cultura judaica. Mulher submissa ao marido. Eu tenho dificuldade, hoje, de compreender dessa forma. Mas o senhor está indo contra a Bíblia. Não, Paulo está falando da cultura dos seus dias. Eu estou vivendo numa cultura, num outro momento. Mas a Bíblia é atemporal. Essa é uma discussão que não dá para resolver aqui agora. Mas muitas coisas na Bíblia foram mudadas ao longo do tempo. Abraão era casado com sua irmã. E a lei de Moisés proibiu o casamento de irmãos. Havia poligamia. O próprio Paulo recomenda depois a monogamia. Então, a Bíblia não é tão atemporal assim não. Porque ao longo do tempo, a cultura foi sendo aperfeiçoada. O que Abraão pôde fazer, Moisés já não deixou fazer. Olha como Abraão foi sem vergonha, gente. O faraó deu uma olhada na mulher dele, achou interessante, que mulherão. Aí Abraão falou, minha irmã, quer? E o faraó levou Sara. Desfrutou. Depois o faraó ficou sabendo que ela era não só meio-irmã de Abraão, mas era também esposa. E ele falou, Abraão, que história é essa? Você falou para mim que era sua irmã, mas ela é sua mulher. Eu fiquei com medo, que você me matasse para poder ficar com ela. Não, cara, pega a sua mulher e vai embora. Toie uma indenização. Camelo, jumenta, gado, cabra, dinheiro, ouro, e foi embora. Abraão recebeu bens por ter emprestado Sara para o faraó. Está na Bíblia, lê direito.
Safado, sem vergonha esse Abraão. Era um homem de fé, mas mau caráter. Nesse ponto, Abraão foi um homem falho. Né? Bom, Deuteronômio 18, aí já vem uma regra lá. A lei só fala de divórcio nesse ponto. E a lei fala assim, Deuteronômio 18. Se um homem se divorciar de uma mulher, porque naquela época só o homem podia divorciar. Se o homem der carta de divórcio à sua mulher, ela fica livre. E ela se unir a outro homem, e por acaso depois ela se separar desse segundo homem, ela não poderá voltar para o primeiro. Isso é abominação. Por que vocês acham que fizeram essa lei? Os advogados aqui sabem. Quando se faz uma lei, é porque já existe uma prática ilícita. O que os homens faziam? Estava lá dois caras no mercado conversando. Rapaz, que mulher bonita é a sua, filho de Abraão. Você quer ficar um ano com ela? Eu divorcio. Você casa com ela? E depois? Depois eu divorcio, você pega ela de volta. Mulher era o quê? Mercadoria. Essa é a cultura patriarcal do Antigo Testamento. A filha de Davi foi estuprada pelo irmão. Davi não fez nada contra o filho estuprador. Aí o outro filho foi lá e matou. Davi viu a desgraça na sua casa. Os homens de uma cidade maltratar um anfitrião. E aí um hóspede. Aí o anfitrião deste homem disse, não façam nada com esse homem que é meu hóspede. Eis aqui a minha filha virgem e a concubina dele. Façam o que quiserem com elas. Que tipo de homem é esse? Juízes 19. Leia lá. Aí pegaram a concubina, botaram para fora, os homens a estupraram e ela amanheceu morta na soleira da porta da casa. Então, quando alguém diz para mim que a Bíblia não é patriarcal, que a Bíblia não é machista, é porque não lê a Bíblia direito. Os homens do Antigo Testamento tratavam as mulheres como mercadoria. Abusavam delas. Negociavam. Era a cultura daqueles dias. E não é diferente no século 21, em boa parte do mundo. Em muitos lugares hoje as mulheres continuam andando atrás dos homens. As mulheres continuam debaixo de autoridade. Uma mulher islâmica. Quem aqui sabe, as nossas missionárias que trabalharam nos países islâmicos, a regra é essa. Você é do seu pai. E ele negocia com o seu marido. Quando ele casar você é do seu marido. Mulher tem que ter dono. Essa é a prática hoje no mundo islâmico. A mulher tem que estar debaixo de autoridade. Então não pensem vocês, meninas, que esse texto está falando das nossas relações aqui do Ocidente. Não. Esse texto está falando de como funcionava a lógica naquele mundo. A mulher nasceu menina, ela é do pai. O pai negocia ela, casa se quiser, se não quiser casar, não casa. Ela vai ficar lá para cuidar dele, para cuidar da esposa. Se ele quiser casar, ele escolhe com quem ele casa, ele negocia o valor que vai receber. Mulher era mercadoria. Então, quando Jesus e Paulo colocam essas regras, eles estão tentando melhorar esse mundo que é tremendamente hostil para as mulheres. Então, quando ele fala para a mulher ser submissa ao marido, porque ele sabe que o ambiente não favorece a paridade, a igualdade. Mas ele imediatamente fala para o marido,
ame a sua esposa e não a trate com amargura. Os homens tinham que mudar a mentalidade para amar a esposa. Casarem com elas por amor, não por luxúria, não por cobiça. Casarem com a mulher não para ter uma empregada, mas para ter uma esposa. Gente, não faz muito tempo, há poucas décadas, mulheres eram tratadas como empregadas. A minha mãe estudou até 6ª série, porque estava bom, já sabe ler e escrever, está bom. Esses dias alguém estava falando comigo, falou assim, não, agradeço a Deus, algumas irmãs aqui, uma das mulheres estão deixando a sua carreira e estão indo para casa para viver a maternidade, para serem donas de casa, tal, cuidarem das crianças. Eu falei, aí ele me falou assim, num tom assim de alegria, né? As mulheres estão deixando a sua carreira profissional para irem para casa cuidar das crianças. Eu falei, legal, que bom. Se elas fazem uma opção temporária pela maternidade, isso não é problema. Aí eu falei, mas você que está feliz porque essas mulheres fizeram isso, como é que você está educando a sua filha? Você está preparando a sua filha para ser dona de casa, igual essas mulheres estão sendo? Ou você está pensando na sua filha trabalhar? Aí ele ficou pensando, falei, você está vendo como a gente é incoerente? Você quer que a sua esposa seja dona de casa e fique cuidando dos seus filhos. Mas a sua filha, você quer que ela seja uma profissional que não dependa do marido. A gente é meio doido. É porque eu quero que a minha esposa seja submissa. Mas a minha filha, eu quero que ela seja igualitária. Nós somos incoerentes. Alguém aí está criando a filha para ser dona de casa? Alguém aqui está criando a filha e algum dos avós está aconselhando o pai, o filho, para criar a neta como uma dona de casa? Ou vocês estão ensinando os homens a aprender a cozinhar, a pilotar a máquina de lavar roupa? Nós já modernizamos, gente. Nessa casa aqui, o discurso já mudou faz tempo. Nós nos completamos. O homem e a mulher trabalham juntos e se completam. Não estou dizendo que a Bíblia está errada, estou dizendo que a Bíblia reflete a cultura daquela época e Paulo está tentando melhorar algo que era muito ruim. Mas hoje nós podemos fazer mais. Nós podemos falar que homens e mulheres devem amar um ao outro, homens e mulheres no casamento devem respeitar um ao outro. Na carta aos Efésios ele fala que o marido ame a esposa e que a esposa respeite o marido. Homem precisa de respeito, mulher precisa de amor. Meninas, nós homens agora somos carentes. A gente também precisa de amor agora. E as mulheres não querem só ser amadas. Vocês também querem ser o quê? Respeitadas. Estou mentindo? Estou inventando coisa? Essa é a realidade, gente. Porque nós podemos ser melhores. O que Paulo está pedindo aqui é o mínimo. Numa sociedade machista como era aquela, que o homem amasse a esposa e não a tratasse com amargura, não a tratasse com rancor, não a tratasse com maldade, como muitos fizeram. Mas nós podemos hoje ter uma ideia de complementação. Homens e mulheres se completam. Não é bom que o homem esteja só. Lhe darei uma companheira, uma ajudadora idônea. E eu já expliquei para vocês, esse termo ajudador idôneo, na Bíblia, só é usado para a mulher no Éden e para Deus. Esse é um adjetivo que se usa para Deus. Deus é meu auxílio e fortaleza. Essa palavra traduzida por auxílio é a mesma usada na narrativa do Éden para falar, lhe farei uma auxiliadora. Então é um adjetivo que se usa para Deus, não é de alguém subordinado, porque Deus a ninguém está subordinado. Deus é nosso auxílio e a mulher é auxiliadora do homem.
Amém? Então vamos elevar o conceito que temos das mulheres, vamos tratá-las com dignidade, vamos prepará-las para uma vida plena e igualmente os homens. Vamos ter uma masculinidade saudável, uma masculinidade como a de Cristo, uma masculinidade como a de Paulo, não como a de Abraão, não como a de Davi, que viu a mulher do outro e ficou, bom, deixa para lá, já falei disso semana passada. Vamos ter uma masculinidade saudável. E meninas, tenham uma feminilidade saudável, tá bem? E a relação pais e filhos, uau, como é difícil. Sobre isso tem que fazer um curso longo. Tem a classe do Léo que ensinou como criar meninas, pois como criar meninos, isso aí demanda muito tempo e preparo. Mas é o seguinte, nós temos que ajustar a relação pais e filhos. Tá bem? Filhos na infância, filhos na adolescência, filhos na fase adulta. Criar filhos é uma experiência maravilhosa. Eu agradeço a Deus o casal de filho que temos. E sou feliz de ter 2 filhos adultos com os quais me relaciono bem. Não é? E passamos por tantas fases maravilhosas ao longo da vida. Não é? Então eu espero que vocês também tenham a alegria de terem filhos e vê-los felizes e vê-los amadurecidos. Por fim, eu quero concluir a leitura nos versos 22 até o começo do capítulo 4. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Com esse negócio de câmera agora, não tem jeito, né? Está todo mundo sendo vigiado. Visando somente agradar pessoas, mas sirvam com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Então não fique... Você que trabalha, aqui é uma relação de trabalho, tá? Servo e senhor. Ele está falando de estratificação social. Na Roma antiga, dizem que houve uma época que para cada homem livre havia 18 servos. Não era fácil aquela época, né? Então, a liberdade... O pessoal fala da democracia nos gregos. A democracia na Grécia era para uma pequena elite. Pouca gente tinha direito a voz e voto nas assembleias. A democracia era para poucos, não é? Então, os servos não tinham muitos direitos. Os servos tinham muitos deveres. Mas Paulo fala que estes servos deveriam servir como quem serve a Deus. Ainda que o seu senhor não esteja vendo, sirva como quem está servindo a Deus. Por quê? Porque Deus te vê. Tá bem? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. A gente não trabalha só pelo salário que o patrão nos paga. Junto com o salário que o patrão nos paga, vem também a bênção de Deus quando a gente está fazendo a coisa certa. Ser um bom empregado, ser um bom funcionário, sempre trará bom resultado. Talvez você diga assim, nem sempre o patrão reconhece. Deus reconhece. Não espere só a recompensa do patrão. Confie na recompensa que também vem do Senhor. Amém? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Tive diferentes experiências de trabalho, até os 34 anos. Não é? Então, durante 20 anos eu servi na iniciativa privada, e não só no ministério. Trabalhava no ministério, mas também trabalhava fora. E é bom ter relações de trabalho saudáveis. Eu agradeço muito a Deus. Meu primeiro patrão, tempos depois, quando eu me casei, ele mandou um presente no meu casamento. Ele gostava de mim como um filho. Falei para vocês esses dias, voltei esses dias na minha antiga empresa, 30 anos atrás. Meu patrão me tratou com tanto carinho, com tanto respeito. Chegou para minha mulher e falou assim, olha, Tânia, eu devo muito para esse homem. Ele é 2 anos mais novo que eu só. Ele me ensinou tanta coisa, eu devo muito para ele. Volta, Zé. Você se cuida. Ele nem perguntou meu salário, falou assim, eu dobro o teu salário, estou precisando de um gerente, volta.
Aí eu falei para ele, você sabe para quem eu trabalho, né? Aí ele falou, não dá para concorrer. Mas sabe o que é isso? Depois de 30 anos, teu patrão ainda sentir saudade do tempo que você trabalhava para ele. Gente, eu não tenho muito orgulho de muita coisa aí. Mas eu acho que isso tem a ver com dignidade. O orgulho da dignidade. De você poder voltar nos lugares por onde você passou e você encontrar portas abertas. Você encontrar respeito. Eu acho que todos nós temos histórias assim, não sou só eu. Todos nós aqui temos histórias assim. De alguém dizer, você faz falta. Era muito bom quando eu tinha você aqui. Você foi o melhor funcionário que eu tive. Isso é bom, gente. É disso que Paulo está falando. Da gente ter atitudes que glorificam a Jesus Cristo que habita em nós. Tá bem? São coisas do mundo concreto. Não é de fazer aqui dentro. É de como a gente vive lá fora também. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Aos nossos irmãos aqui que são funcionários públicos, que trabalham para todos nós. Vocês trabalham para o Estado brasileiro. Vocês trabalham para o povo brasileiro. Sejam o melhor que vocês puderem ser, num ambiente que nem sempre favorece. Mas procurem ser corretos. Nós temos irmãos aqui que tomam aquelas decisões de contrato e os caras sabem, não vai ter esquema, por quê? Caiu na mão do fulano. Com ele não tem conversa. Como é bom, gente. Tem uns crentes assim, não é? Que não se vende, que não aceita a corrupção, que não entra nos esquemas. Por quê? Porque tem compromisso com Deus. Glória a Deus por isso. Eu sou muito... É o que eu falo, eu tenho orgulho de vocês. Eu tenho orgulho daqueles que andam retamente, daqueles que fazem o trabalho certo. Você pode ser um motorista de aplicativo, mas seja o melhor motorista de aplicativo que você puder ser. Você pode ser um caixa de farmácia, mas seja correto, seja o melhor funcionário que você puder ser. Não importa o que você faça, faça o seu melhor. Eu dou bom dia para varredor de rua. Eu cumprimento todo mundo. De vez em quando eles estão aqui, esses dias estavam varrendo aqui à frente, falei, olha, eu estava saindo pelo portão, falei, se vocês precisarem, aqui tem bebedouro, água geladinha, tem um banheiro, quando vocês precisarem, pode usar aqui. Porque é um trabalho digno, gente. É um trabalho digno. Todas as pessoas merecem respeito, todas as pessoas merecem um bom dia, todas as pessoas merecem um pouco de atenção. Às vezes você está lá com uma garrafinha de café, passou na hora, né? Está lá o varredor na rua. Por que não? Você aceita um cafezinho que eu acabei de passar? Já imaginou, gente? Como a gentileza chama a gentileza, como bondade chama a bondade. São coisas assim que a gente precisa começar a fazer. Eu acho que é o que Jesus faria. Bom, a gente trabalha para Ele. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso, ninguém será tratado com parcialidade. Aqui Paulo está falando algo muito interessante. A lei de causa e efeito, a lei da reciprocidade, a lei das consequências. Se você fizer a coisa certa, as coisas certas virão para você. Se você fizer a injustiça, você receberá em troca a injustiça feita. E nisso, ninguém será tratado com parcialidade. Ou seja, essa lei funciona. Então, quem faz o mal, vai se dar mal. Quem faz o bem, no final, será abençoado por Deus. Por fim, capítulo 4, verso 1, é uma daquelas divisões que não foram bem feitas. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Os que são patrões, sejam corretos, sejam honestos, sejam dignos, sejam verdadeiros.
Nós somos patrões, aqui nós temos funcionários. E nós procuramos ser não só corretos, mas generosos com os nossos funcionários. Faça o mesmo. Se você assina a carteira de trabalho de alguém, trate-o com dignidade. O que é dele, o que é seu. Seja honesto, seja verdadeiro, seja sincero. Seja o melhor patrão que você puder ser. Se você paga uma diarista, seja uma pessoa de bem. Não fique juntando bagunça para só naquele dia ela fazer a faxina de tudo. Não é justo explorar a necessidade dos outros. Então não abuse daqueles que precisam de 100, 150, 200 reais. Não abuse daqueles que trabalham para o seu sustento, para a sua sobrevivência. Não tire proveito da necessidade alheia. Mas remunere com dignidade, remunere com justiça e, se possível, remunere com generosidade. Porque Deus certamente acrescenta para quem é bom. Não há bem que a gente faça que não seja visto por Deus. Mas cuidado, não há mal que a gente faça que também não esteja diante dos olhos dele. Vamos orar? Senhor, a vida em Cristo, relacionamentos saudáveis na igreja, na sociedade, no trabalho, na família. A vida em Cristo, Senhor, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de gratidão, uma vida com humildade, uma vida com justiça, com retidão, com verdade, com sinceridade. Senhor, estas coisas nos são possíveis, porque Cristo vive em nós, porque a velha natureza já foi crucificada em Jesus Cristo. Porque o velho homem está morrendo a cada dia e o novo homem está sendo formado a cada dia. Obrigado, Senhor, porque nós vamos nos aperfeiçoando, vamos nos santificando, vamos nos depurando, como cantamos hoje. Purifica-nos, Senhor, purifica-nos com teu sangue. Leva-nos para mais perto de Ti, Senhor. Leva-nos onde possamos contemplar a Tua face. Leva-nos para os Teus rios, Senhor. Rios de água viva, onde os nossos pecados são lavados. Onde os nossos pecados são levados pelas águas, Senhor, e afastados de nós. Que estas águas batismais do novo nascimento, Senhor, possam em nós produzir uma nova vida e o caráter de Cristo vá sendo formado em nós todos os dias, até o dia em que o Senhor nos recompensará por todo o bem e julgará o mundo por todo o mal que houver sido feito debaixo do sol. Dá-nos a Tua graça, Senhor, dá-nos a Tua bênção. Conduze-nos em caminhos de justiça e paz. Por Cristo oramos. Amém.